Eu morri esse ano. Morri ano passado. Morri ano retrasado. Eu morri tantas vezes que nem sei mais quantas. Sempre ouvi meu pai dizendo: Filha, não temos certeza de nada nessa vida. As únicas certezas que temos é que nós mudamos e que num dia vamos morrer. Mas eu parei para pensar: quantas vezes eu morri e não percebi essa minha morte? Quantas eu morreram para eu ser a Luísa que sou? Ou será que elas não morreram? Só fazem parte de galhos da árvore que eu sou. Mas afinal, o que define o que é a morte? De acordo com o dicionário, morte, substantivo feminino, cessão completa da vida, da existência, de algo ou de alguém. Óbito, falecimento, falta da existência, ausência definitiva de alguma coisa, extinção. A ideia de um fim de vida, segundo as definições comuns, podem ser muito assustadoras. Porém, há uma forma de ver a morte que foge da tristeza. No México, o Dia dos Mortos é uma celebração de origem indígena, comemorada no dia 2 de novembro, em honra aos falecidos. É quando as almas são autorizadas a visitar os parentes vivos. Fugindo totalmente das convenções do que é o Dia dos Finados, o Dia de los Muertos é um dia de festividade, agradecimento à vida, à existência, aos parentes daqueles que já se foram, agradecendo toda a vida. Assim, preservando a honra daqueles que vieram antes de nós, aqueles que fazem parte da nossa história. Eu tinha 12 anos quando entrei em contato com o Dia de los Muertos. Logo, eu comecei a me interessar cada vez mais pela cultura do Dia de los Muertos, conhecendo as simbologias, os significados, mundos, elementos que preservam toda a diversidade cultural da América Latina. Ao percorrer desse trajeto, percebi que todas essas minhas versões fazem parte da minha história, preservam e respeitam quem eu sou hoje em dia. Em homenagem a todas essas minhas versões, montei um altar especial para elas, com flores, objetos que pertenceram a algumas dessas minhas versões e, claro, suas fotos, homenageando cada uma delas. 21 caveiras, 21 versões minhas. Preservando a memória de cada uma dessas minhas versões, o altar conta com todos esses elementos, preservando a minha história, a minha memória. Para contribuir com o trabalho, algumas informações dessa foram chaves para conseguir entender mais sobre o mundo de los muertos. Para os mexicanos, a morte não representa uma ausência. Então, através da celebração, a morte é considerada uma parte de um ciclo. É uma lembrança viva. Portanto, o Dia de los Muertos é uma celebração da memória, um ritual que destaca a lembrança sobre o esquecimento, onde os vivos honram os mortos que visitam de longe. A origem dessa tradição é pré-hispânico. Existem registros dessa celebração realizada por culturas mesoamericanas, atual território do México. Alguns antropólogos sublinharam recriações de costumes populares católicos, o que destaca uma crença da concepção clínica do mundo, onde a vida e a morte fazem parte do mesmo ciclo. O significado da morte é diferente. Na mitologia azteca, a alma é separada do corpo como parte do início de uma jornada de 4 anos em direção a Mictlán, reino dos mortos, nono e último, casa e prova do submundo. Para ajudar no descanso, é necessária uma oferenda. De mesma forma, a tradição desta que as entidades animalescas, teolis, são recebidas pelos deuses Mictlantecuhtli e pela deusa Mictlantecuhtli, que preside o ritual de homenagem aos mortos. A crença é um paralelismo com a celebração atual mais popularizada. O destino da pessoa falecida acompanhado e ajudado por guias espirituais. Também é diferente dependendo da causa da morte. Por exemplo, o Tixaquaquá, árvore enfermeira, é dos bebês. O Tlalocan é dos afogados ou mortos por água. O Tonatiuhcan é o paraíso do sol. É para os guerreiros que morreram dos sacrifícios
e das mulheres que morreram no parto. Mictlã é da morte natural. Atualmente, e por diversos motivos culturais e sociais, existe um sincretismo com celebrações de rituais religiosos, cristãos e católicos. O dia 1 de novembro corresponde a Todos os Santos, dia dedicado às crianças, e o dia 2 de novembro aos fiéis defuntos, aos adultos. Essas celebrações, ao mesmo tempo no secretismo, as datas da comemoração do Dia de los Muertos é da cultura dos povos indígenas, com variações, as oferendas são montadas e colocadas no dia 28 de outubro e removidas no dia 3 de novembro. Antigamente, o altar era montado no momento do sepultamento. Os falecidos com roupas, joias, vasos com comida e bebidas para ajudá-los em sua jornada para Mictlã. Para montar as oferendas, um dos elementos principais e mais significativos é o altar. Dessa forma, a oferenda pode ter de 3 até 9 níveis, além de vários elementos, principalmente arcos, papel picado, flores, tapete, comida, incluindo o gostoso e tradicional pan de morto, e as caveiras de açúcar ou chocolate, água, sal, velas, incenso e, com certeza, as fotografias, retratos, itens pessoais e prediletos das pessoas falecidas. Outro elemento muito tradicional nesta festividade é a representação da famosa Catrina. Porém, os elementos mais relevantes de uma oferenda num altar são o carinho, dedicação e criatividade para homenagear a visita das pessoas falecidas e lembradas, que oferecemos para que o vivente possa dialogar com sua memória, com a característica cíclica da sua vida. No resumo, a oferenda é o reencontro com o ritual que convoca a memória, ou seja, oferecer é dar e partilhar. Temematil. Elementos e características. Altar. Momotzili. Lugar alto. É a estrutura principal, composta por mesas, símbolo de fraternidade. É uma expressão cultural da forma mexicana de compreender a morte. A morte não é trágica, mas tem uma componente festiva, de lembrança, de memória, de vida. Desta forma, o altar apresenta um ingrediente lúdico e, ao mesmo tempo, é uma metáfora da própria vida, ou seja, um lugar de trânsito que nos leva à morte. Normalmente, o altar é instalado numa sala ampla e utiliza-se uma mesa ou estantes com diferentes níveis, representando os diferentes planos existenciais. Não existe um modelo único de altar. Porém, todas as suas variantes são uma alegoria da morte. A principal flor é Sempituli. Seu nome, Nahatwali, significa flor de 20 pétalas. Essa flor é um dos elementos fundamentais dos altares e oferendas. Elas servem de guia para as almas deste mundo com a cor de suas pétalas e seu cheiro. Suas pétalas são utilizadas para traçar caminhos que conduzem as almas desde a entrada de casa até a oferenda, além de serem colocadas em jardineiras e arcos. Considerada uma flor cerimonial, uma flor solar com pétalas de raios de luz que iluminam o caminho, de forma e tamanho similar à calêndula ou flor de cravo. Outras flores brancas simbolizam o céu, os amarelos, a terra e as roxas, o luto. Velas de diferentes formas, velas ou ceras, a chama que produzem significa luz, esperança. Serve para iluminar o retorno das almas. Em diversas comunidades indígenas, cada vela representa uma pessoa falecida e é um sinal de luto. Todos esses elementos apresentados contribuem para a narrativa de um símbolo histórico patrimônio cultural do México. De diferentes comunidades indígenas, até hoje, o Dia de los Muertos é um patrimônio da cultura mexicana, preservando todo um legado histórico.
Uma das figuras mais importantes do Dia de los Muertos é La Catrina. Em 1910, inspirado na Senhora da Morte azteca Mictecacihuatl, o cartunista e ilustrador mexicano José Guadalupe Posada criou um busto de uma caveira com roupas elegantes. Nomeou de La Caveira Guarbaceira como símbolo de protesto político contra a desigualdade e injustiça social da época. Diego Rivera, famoso muralista, pintor e marido da Frida Kahlo, retratou em 1947 e 1948 a Calaveira Garbanceira, de corpo inteiro, como uma dama da sociedade, e a batizou de Catrina, que se tornou símbolo do Dia de Mortos. É possível encontrar e ver pintada a Catrina no mural Sueño de uma tarde dominical em La Alameda Central, do Diego Rivera. A Catrina é uma sátira às elites mexicanas que rejeitavam suas raízes indígenas para imitar a cultura europeia. Catrina, símbolo de igualdade, representa que a morte é a grande igualadora. Não importa a classe social, riqueza ou poder, todos são iguais perante a morte. Catrina, nome próprio, é uma variante espanhola do nome La Catrina, deriva do grego iaqueterrine, que por sua vez tem a raiz kataros, significado pura ou casta, significado espiritual, celebração da vida e da morte, como partes do mesmo ciclo, simbolizando a igualdade essencial de todos diante da morte, independente do estado social. Ela representa a finitude da vida, a eternidade do espírito, incentivando as pessoas a viver plenamente cada momento. Além disso, a figura é contra o mal, um lembrete para desfrutar da beleza e dos prazeres da existência. A origem na cultura azteca, a figura tem raízes na deusa azteca da morte, Mictlantecuhtli, que protegia os ossos dos mortos e presidia as festividades dos Dia dos Mortos, rainha do submundo Mictlán, símbolo de resistência. A imagem se tornou um símbolo da resistência cultural, honrando as raízes indígenas do México, Azteca, Maia e Zapoteca. O Dia de Muertos é patrimônio oral e imaterial da humanidade da Unesco. O dia 7 de novembro de 2003 foi reconhecida pela representação emblemática do patrimônio cultural indígena, por representar um momento privilegiado de encontro do vivo com os seus ancestrais. Conhecendo mais sobre o Dia de los Muertos e a relação com a morte, consegui compreender como se dão as visões de mundo da cultura mexicana. A morte não é o fim, é apenas uma etapa de um grande ciclo que transforma todos. Assim como uma borboleta, eu também me transformei. As minhas mortes não morreram, só estão presentes dentro de mim. Assim como todos nós, temos antigas versões que são vividas e lembradas por nós mesmos.